esperar o pessoal entrar. Gente, tô olhando pra lá, porque eu tô me enxergando ali, porque o celular tá virado hoje. Hoje eu vou dar aula pra vocês. Hoje a gente ajeita esse negócio. Eu vou começando a falar porque tem muitas informações hoje, então quem for entrando vai pegando aí. Se vocês puderem escrever nos comentários, quem for perguntar se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Se o pessoal perguntar, eu não vou conseguir ver as perguntas agora, mas depois eu tento responder, tá? Então hoje eu vim dar uma aula pra vocês sobre precificação. Eu vou abrir a caixa preta pra vocês hoje de como que eu faço a minha precificação. Mais cedo nos stories eu expliquei que hoje em dia eu já tenho uma planilha, então eu só jogo os dados na planilha e ela me dá o resultado. Mas nem sempre foi assim. E muita gente não sabe mexer em planilha e não tem planilha, né? Então assim, eu vou ensinar o bom e velho caderninho. Porque o que acontece? Ainda hoje tem pessoas que usam aquele esquema, soma todos os ingredientes, multiplica por 3 e divide pela quantidade que você fez. Não funciona. Por quê? Porque tem muitas variáveis, tem muitas coisas ali que você vai multiplicar por 3 que não precisava, tem outras coisas que o valor é muito mais alto que só multiplicar por 3 não vai te dar um bom resultado. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu comecei a fazer lá atrás, né? Hoje em dia eu tenho planilha, mas nem sempre foi assim. Então eu fazia regrinha de 3, agora a gente vai voltar lá na quarta série. Mas é bem simples de entender, tá? Então é o seguinte, se você tem interesse em anotar isso daqui, a live vai ficar salva. Mas se você já quiser ir anotando, pega um caderninho aí e começa a anotar. Por quê? Porque meu espaço é esse aqui pra escrever. Eu vou escrever nos azulejos da cozinha, porque é o lugar que eu tenho pra escrever. Conforme for acabando meus azulejos aqui atrás, eu vou precisar apagar. Então, já fica com caneta e papel aí na mão. Aqui eu vou anotar pra vocês os ingredientes e vou mostrar como que eu faço o cálculo. Porque, por exemplo, farinha de trigo eu uso 500 gramas. É mais fácil fazer o cálculo. Você pega o valor e corta no meio. Mas o chocolate em pó, eu compro 1 kg, mas eu só uso 40 gramas. Como que eu faço esse cálculo? Então, é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Vamos lá. Ó, essa receita aqui eu vou colocar, deixa eu ver aqui, nesse quadradinho aqui, que daí esse aqui fica fixo. Essa aqui é uma receita para 72 pães de mel. Então, tudo que eu vou colocar aqui é para 72 pães de mel. Os meus pães de mel aqui, eu tô simulando como se eu estivesse fazendo 72 pães de mel de doce de leite. Então, se eu for fazer de brigadeiro, é outro valor. Se eu for fazer de beijinho, é outro valor. De amendoim, é outro valor. Então, doce de leite. Por quê? Porque é mais prático, porque o doce de leite eu compro pronto. Então, vai ficar um pouquinho mais curto, né? Porque eu tenho muita informação pra passar pra vocês hoje. Então, vamos lá. A farinha de trigo. Lembrando que eu tô contando com que vocês estão comprando ingredientes de qualidade. Qualidade não necessariamente mais caro, tá? Então, ó, a farinha de trigo. Eu pago na farinha R$4,40 o quilo. Vou olhar ali pra ver se vocês estão enxergando. Acho que vocês estão vendo bem, né? R$4,40 o quilo. Na minha receita, eu uso 500 gramas de farinha. Tá. Nesse caso aqui, a conta é fácil. Se eu dividir isso aqui por 2, 1 quilo vai me dar 2 receitas de pão de mel, né? Então fica um pouco mais fácil. Mas eu vou fazer o passo a passo pra vocês entenderem bem direitinho. Então, assim, eu trabalho com gramas. Então, assim, 1 quilo é 1000 gramas. Custa R$4,40. Na minha receita, eu uso 500 gramas. X. Aí, por isso que eu falei que a gente ia voltar lá na quarta série, lembra? Então, multiplica cruzado. Então, 4,4 vezes 500 dividido por 1000. O valor de X vai ser 2,20. Gente, eu trouxe tudo já pronto aqui, tá? Porque eu tô com o celular aqui, eu não ia ter calculadora pra poder fazer as contas, então eu fiz tudo mais cedo
e trouxe aqui só pra colocar aqui pra vocês. Então, ó, então esse aqui é o valor da farinha na minha receita. Lembrando sempre, pra essa quantidade de pão de mel. Então vamos lá. O chocolate em pó. O chocolate em pó 50%, tá? Eu gosto de usar o 50%. O 33 não me dá o resultado que eu quero e o 100 fica muito forte. Tem agora um 70, eu nunca usei. O 50 é sempre ideal. E eu uso da marca Melkin, tá? Eu uso o Melkin da marca Harold. Melkin, na verdade, é uma das linhas deles. É da marca Harold. Até hoje eu não encontrei nenhum e eu já provei quase todos os chocolates em pó do mercado. E nenhum chega aos pés de questão de sabor e não ter a quantidade de açúcar que os outros têm. Então presta atenção nisso também. Eu pago nele R$ 33,50 o quilo. Eu compro um pacote de 1 quilo logo, tá? Sempre. Quanto mais você comprar, mais você vai conseguir baratear. Porque quando você compra de uma quantidade maior, mais barato fica. Então, aí o mesmo esqueminha. 1.000 gramas, R$ 33,50. Eu uso 40 gramas, que é X. Multiplica cruzado, multiplica esse, divide por esse. 1,34. Nossa, ficou feio isso aqui, peraí. 1,34. Aí, esse aqui vai ser o valor do chocolate em pó. Estão conseguindo entender? Vou olhar aqui os comentários. Ih, sogra, memória boa é o papel aqui, eu anotei tudo. Então, gente, a ideia é isso daqui. Quase todos os ingredientes eu vou fazer isso aqui. Os ingredientes que eu fizer diferente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou só acelerar, porque meu Instagram não é grande, eu não consigo mais do que 1 hora de live. E tem muita informação pra eu passar aqui. Então, vamos lá. Fiz isso daqui. Ah, o leite condensado. Vou colocar aqui, que o leite condensado é... O leite condensado, eu uso uma caixinha inteira, então é 395 gramas. Então o valor que eu pagar nesse leite condensado é o valor que vai pra receita. A marca de leite condensado que eu uso aqui, e é uma marca boa, eu acho que aqui tá bem mais barato do que outras regiões do Brasil, eu pago R$5 na unidade do leite condensado. R$5 na unidade. E foi aquilo que eu falei pra vocês. Quem quiser aprender o pão de mel, entender a massa, é hoje. Porque se vocês prestarem atenção, eu estou dando as quantidades de tudo que eu uso pra fazer o pão de mel. Então, ó, fica ligado. Mel. Mel aqui também eu consigo pagar muito barato. A gente acha até que onde a gente compra o pessoal não se ligou ainda, porque é muito barato lá. O mel eu tô pagando R$17 em 900 gramas. Eu pago R$17 em 900 gramas, eu uso 150. A lógica é a mesma. 900 multiplica por 17. Aí eu uso 150 X. Isso vai me dar 2,83 de mel. Gente do céu, tô com espaço pequeno aqui. 2,83. Vamos lá, o leite. Aí o leite, o que eu faço? O leite eu uso ele em gramas. Mas o leite é em litro, como é que eu faço? Eu vou passar aqui tudo pra vocês, mas o Google resolve isso pra gente. Então você vai pegar assim, pegar 1 litro de leite e transformar em... qual seria a proporção dele em gramas? O leite é mais denso que a água, então ele vai pesar mais em gramas. Então assim, por exemplo, 1 litro de leite pesa 1.040 gramas, tá? Isso um conversor do Google resolve pra você. Mas eu faço aqui. Yara, mas como que pesa o leite? Você pega um recipiente, põe em cima da balança. Eu vou fazer um vídeo essa semana pra ensinar isso. Põe em cima da balança, tara a balança pra você tirar o peso daquele recipiente que você colocou ali em cima. E você pesa, vai colocando leite aos pouquinhos até dar a quantidade que eu vou mostrar pra vocês aqui. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Então vamos lá. Gente, eu fico de olho ali só pra ver onde eu vou escrever aqui, pra ver se vai dar certo. Então aqui, ó, o leite eu pago R$3,50 no litro, né? R$3,50. Então, só que eu quero ele em gramas. Aí eu já fui lá no conversor do Google e fiz a conversão. Então
1.040 gramas por R$3,50. Eu uso 450 gramas, que é X. De leite, o X vai ser igual a 1,51. Então, isso aqui que vai custar o leite na receita. E eu vou seguindo aqui, vou ficar de olho ali pra ver se vocês estão fazendo perguntas, tá? Pó Royal. Yara, mas Pó Royal é marca. É marca mesmo, tá? Já experimentei outras marcas, não me agradou nenhuma. Então, pode usar o Pó Royal. Tô pagando aqui R$4,10. Pra quem não sabe, eu vou adiantar aqui, eu moro em Curitiba. Então, esses valores que eu estou passando é da cidade onde eu moro, né? Então, assim, tudo depende, varia de mercado, de região onde você mora. O bairro que eu moro é mais barato. Se eu for comprar um outro bairro mais chique, vai ser mais caro. Então, tudo vai variar. Por que eu tô ensinando isso pra vocês aqui hoje? Justamente pra você fazer o cálculo aí da sua região. Não adianta você pegar esses valores aqui, somar e querer cobrar a mesma coisa que eu. Porque, de repente, na sua região, você tá pagando R$8 no leite condensado. Você pode estar pagando R$5 na farinha. Se você fizer isso, você vai ficar no prejuízo. Então, você precisa aprender isso daqui pra você poder aplicar pra sua realidade. Ó, Pó Royal. Aí, os vidrinhos de Pó Royal, ele vem em 100 gramas, né? Então, ó, mesmo esquema. 100 gramas, eu pago R$4,10. Eu uso só 20 gramas na receita. Vai ser 82 centavos. Vamos lá, bicarbonato. Gente, o bicarbonato precisa, tá? Precisa, não dá pra você pular ele. Ah, mas eu já tô colocando Pó Royal e tem bicarbonato. Pois é, mas você precisa desse aqui também. Eu compro de quilo. É muito mais em conta. Mas eu compro de quilo por quê? Porque eu uso em outras coisas aqui em casa também. Então eu uso muito bicarbonato aqui em casa. É coisa de 1,5 kg por mês que eu uso em casa. Então eu sempre tenho. Se você não usa pra isso, você pode comprar aqueles sachêzinhos do mercado. Que daí, porque você usa bem pouquinho, tá? Então, não precisa ficar pegado. Mas eu vou colocar o valor que eu compro aqui, porque eu compro ele por quilo. Eu tô pagando R$9 no quilo. Em 1 quilo. Ah, ó, só inverti a ordem aqui agora pra confundir vocês. Mentira, foi sem querer. Mas se você faz cruzado, vai dar na mesma coisa. Eu vou usar 5 gramas. Qual é o valor dele? Então, de bicarbonato eu gasto, olha só pra vocês terem ideia, 0,045. Então, ou seja, quase 5 centavos. Então, assim, nem é muito bicarbonato. Mas ele faz uma diferença tremenda na massa. Ele ajuda a deixar a massa muito mais airada e muito mais fofinha. Então, use. O mix de especiarias. Eu uso 4 especiarias no meu pão de mel. Dentro do e-book do pão de mel, vai ter lá as proporções, tudo direitinho. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu pego todas as 4, que é canela, noz moscada, gengibre, cravo. E cada uma tem a sua proporção dentro desse mix que eu criei. Então, dentro do mix, cada uma tem a sua quantidade. O que eu fiz? Eu peguei o valor de cada uma no quilo e a quantidade que eu uso ali dentro, na mistura, e criei esse valor aqui. Criei não, né? Fiz a conta e deu esse valor. A minha mistura, pelas proporções que eu uso, dá 220 gramas, né, de mix de especiarias. Eu uso apenas 2 gramas na receita. Isso que faz a diferença no meu pão de mel também. Porque tem muito pão de mel que você morde, aí aquele negócio é uma bomba de cravo ou de canela. E o pessoal tem um apego com cravo e canela e esquece que existem outras especiarias que são boas também. Então, eu criei esse mix e aí eu faço isso. Você mistura todas as especiarias, né? E dá 220 gramas quando você mistura todas elas. O custo dessas 220 gramas do mix, eu vou colocar aqui. Gente, vocês podem pegar esse aviãozinho que tá aí do lado, ó, e envia pro povo aí, pro pessoal aprender a calcular as coisas. Faz favor, me ajuda. Ó, o mix de especiaria tem 220 gramas, que é o que dá. Eu gasto 13,16. Eu uso 2 gramas. 11 centavos de especiaria. Olha, fez aqui, ó.
Então, vocês estão pegando, gente? Vocês estão entendendo? Tá barato esse bicarbonato, tá mesmo. Tá barato mesmo. Depois eu vou olhar ali pra ver se tem pergunta, tá? Pra eu não perder o fio da meada. Que depois que a gente tem menino, metade do nosso cérebro vai embora. Eu só vou ver aqui. Quem trouxe o chá? Eu trouxe mesmo. Beber aqui um pouquinho pra molhar o bico. Vamos lá. O doce de leite. Ó, lembra que eu falei que eu precisava pagar? Ainda não vou precisar. Daqui a pouco eu vou precisar. Então vocês fiquem espertos aí. O doce de leite. O doce de leite que eu uso, e eu já falei isso várias vezes. Você pode fazer o seu doce de leite, é válido. Você pode comprar pronto, mais válido ainda, porque vai te dar menos trabalho. Na hora de escolher um doce de leite, o que eu preciso pensar? Precisa ser um doce de leite de qualidade. Um doce de leite que não seja aqueles doces muito doces, nem aqueles moles demais, aqueles docinhos que você escorre da colher, não dá. Aí você vai pegar e você vai olhar no rótulo dele. E você vai ler os ingredientes. Não pode ter amido, tá? Então doce de leite sem amido. Então, assim, às vezes você vê aquele doce de leite bonito, escuro, quando você olha assim, amido, foge, tá? Foge. Doce de leite, ele tem que dar o ponto só no leite e açúcar. Aí esse povo da indústria inventa um monte de coisa arada pra botar nos trem. Não precisa, não precisa. Mas eles têm os motivos deles pra fazer lá e nós queremos usar o negócio. Então, não vamos reclamar também. Mas não pode ter amido, tá? Então, eu estou pagando no doce de leite. Ó, subi aqui. Eu estou pagando no doce de leite R$29, e esse doce de leite tá barato, e 25 quilos. Eu tô pagando isso daqui. Aí vocês estão vendo ali, né? Nessa receita, pra 72 pães de mel, lembra? Eu uso... Ai, gente, perdi aqui, calma aí. Muita informação. Eu uso 1,5 kg, tá? O que eu vou usar mesmo, dá 1,450 kg, 460. Eu gosto de calcular 1,5 kg, porque eu prefiro ter um pouquinho a mais, caso me falte, do que ter um negócio na conta, sabe? Então eu prefiro colocar 1,5 kg. No e-book isso também tá explicado quanto de recheio você pode colocar em cada casquinha, pra você ter uma boa proporção de chocolate, massa e recheio, tá? Então, o doce de leite. Ó, se 1 quilo, né, 1000 gramas, eu pago R$29,25 em 1,5 kg, então 1.500 gramas, eu vou pagar R$43,87. Ó, agora começa a encarecer o negócio. Mas no final vocês vão ver, porque assim, você pensa, nossa, mas que caro. Mas você tem que lembrar a quantidade que você tá fazendo, entendeu? Então assim, no fim das contas não sai tão caro assim. O chocolate pra banhar. Vai dar pra colocar aqui, ó. O chocolate, eu uso chocolate em barra, meio amargo, tá? Vou colocar aqui, ó, meio amargo. Eu gosto de usar o meio amargo. Teve um tempo até que eu usava o blend. Só que o que tá acontecendo? Todos esses chocolates, eu não sei o que esse povo tá arrumando, tá ficando muito doce. Inclusive o meio amargo tá começando a deixar de ser meio amargo. Então eu prefiro pegar um que eu tenho certeza que não vai ser tão doce do que usar um ao leite. Ou tentar fazer um blend e o negócio não dá certo. E aí fica aquele polimão enjoativo. Então, ó, meio amargo. Eu tô pagando R$28,90 na barra de 1 kg, tá? Existem as barras de 2,5 kg, que são mais... que saem mais em conta, né? Às vezes sai, às vezes não, depende de onde você compra. Mas eu compro barra de quilo mesmo. E tem diferença se você comprar aquela barrona grande, grossa, de 1 kg, e comprar aquelas moedinhas. As moedinhas derretem mais rápido. Elas são tão boas quanto, elas derretem mais rápido, mas elas são mais caras. Aí vai de você, eu vou picar o chocolate e botar pra derreter, ou eu não quero ter o trabalho de picar o chocolate, só despejar e derreter? Então tem que pensar nisso. Ah, mas eu vou pagar mais pra não picar o chocolate. Beleza, se você já tem uma produção muito boa, muito top, vale a pena você investir 3, 4 reais a mais no quilo daquele, porque daí você não vai ter... Ai, Ana, mas é 2 minutos. Cara, quando você tem uma produção grande, 2 minutos faz toda a diferença. Então, se você já tá num nível de produção muito grande, você
pode optar por pagar um pouco mais caro. Obviamente, esse custo vai entrar, você não tá, né, perdendo dinheiro. Mas isso faz você ganhar tempo. Se você ganhar tempo, você consegue produzir mais. Se você produz mais, você vende mais. Enfim, você ganha mais dinheiro. Não tem erro. Ó, aí eu uso, né? Então, assim, 1000 gramas de chocolate, eu pago R$28,90. Nessa receita aqui, para 72 pães de mel, eu gasto aproximadamente 1,7 kg de chocolate. Então, não chega nem a 2 quilos. Porque tem que lembrar assim, eu vou colocar na forminha, mas eu preciso de um chocolate para selar o fundo. Então assim, não, 1 quilo aqui, dela vou levar 1 quilo, tá? Aí você faz todas as casquinhas e depois você não tem chocolate para selar. Então eu tenho que pensar nisso também, tá? X. Então aqui eu pago R$49,13. Fica, né? Por conta dessa quantidade aqui. Aí, de ingrediente, a gente acabou. Só que o pão de mel não é só ingrediente, né? Então, assim, é isso que a maioria das vezes acontece. Soma tudo que você gastou e aí multiplica por 3 e divide pela quantidade que você produziu. Não é assim que faz. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Aí, daqui, a embalagem agora eu vou colocar. Hoje em dia, eu tenho uma seladora. E a seladora me permite usar o mesmo saquinho 2, 3 vezes, dependendo do tamanho do saquinho que eu compro. Então, isso já me é mais uma vantagem. Então, eu gasto menos embalagem. Se você for colocar um pão de mel em cada saquinho, então o seu cálculo vai ser de um saquinho para cada pão de mel. Então, você gastou lá R$10 comprando 100 saquinhos, cada saquinho seu custa 10 centavos. É 10 centavos, é. Então, você vai calcular, vai multiplicar 72 vezes 10 centavos, entendeu? O que eu vou colocar aqui pra vocês é porque eu uso um saquinho maior, ele é o mesmo diâmetro não, mesma largura, mas ele é mais comprido, então eu consigo usar ele 3 vezes. Então, um saquinho me cabe 3 pães de mel. Então, eu vou, coloco um pão de mel, selo. Aí ele sela aquele fundinho. Eu uso de novo, selo. Aí selo o fundinho. E o último, eu selo e aí ele fica seladinho, tá? Então, ó, a embalagem. Vou colocar aqui o saquinho. É aquele saquinho de PP, tá? De polipropileno. Saquinho. Eu pago R$8,78. Gente, esse valor aqui, eu até peguei um valor na internet. Por quê? Porque eu tenho uma embalagem ali de muito tempo. Isso não vence. Então, se você tem um dinheiro pra investir num pacotão grandão de 500, compra, porque não vence, não estraga. E aí você tem por muito mais tempo. Porque agora, depois da pandemia, ficou tudo muito caro, aumentou demais. Eu não pagava isso tudo aqui no saquinho. Eu pagava bem menos. Então, eu peguei um valor atualizado, tá? Então, ó, com 100, é esse valor aqui, R$8,78. Esse saquinho aqui é o de 20 por 30. Então, a largura dele é de 20 centímetros e o comprimento dele é 30, tá? Estou conseguindo entender? Então, aqui cabe 3 pães de mel. Então, se você for comprar de um pra poder amarrar no fitilho, ou passar um durex, ou o jeito que você quiser selar ele, né, fechar ele, você pode comprar um de 20 por 10, que é o diâmetro do pão de mel pra ele ficar folgadinho ali dentro, não ficar muito apertado. E 10, que é só o espacinho perfeito pra você poder amarrar ele e ficar aquela sobrinha. Então, aqui, ó, 100 unidades, eu pago R$8,78. Uma unidade, X, né? Então, X eu pago 0,09. Não chega nem a 9 centavos, né? Porque vai ser 8,7, mas a gente arredonda para 9 centavos. Só que isso aqui é o valor de uma embalagem, mas com uma embalagem eu embalo 3 pães de mel. Então, no fim das contas, sai a 3 centavos cada embalada pra mim, tá? Então, vale muito a pena vocês começarem a investir, tá? Então, assim, Yara, não consigo comprar tudo uma vez. Beleza, vai fazendo do jeito que dá. Vai organizando, não, agora eu consigo comprar forma, que vai facilitar a minha vida na hora de fazer os pães de mel. Beleza. Não, agora eu consigo comprar uma seladora, que vai me render nas embalagens. Vai me ajudar, vai ser muito mais rápido que ter que ficar amarrando fitilho.
tá? Um dia eu quero fazer uma live só pra contar pra vocês esse começo, como que era, sabe? Pra vocês poderem entender que hoje eu tenho toda uma estrutura que me ajuda a fazer tudo muito rápido, a chegar onde eu cheguei. Mas eu comecei lá atrás, banhando pão de mel, botando no papel manteiga e deixando o negócio secar lá mil anos, com o ventilador ligado, no calorão de Brasília, aquela agonia, trabalhando de madrugada, porque senão de dia eu não conseguia fazer tudo, amarrando o pão de mel no fitilho e puxando os fiozinhos pra poder ficar bonito, escrevendo adesivo na mão. Então assim, hoje em dia eu tenho um carinho, eu tenho os meus adesivos e eu carimbo a data ali. Antigamente era 1 a 1. Ah, eu tenho 500 pães de mel, eu escrevia 500 vezes a data de validade. Então, o começo é difícil mesmo. E eu acho que é bom ser difícil pra gente poder dar valor à hora que a coisa melhorar, sabe? Porque se for bom de cara, a gente relaxa mais lá na frente. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui, um chazinho. Olha aí, o Jorge tá lá. Manhã tá ali, só a minha elogiando. Oh, meu Deus, mãe é tudo nessa vida, né? Tá, o saquinho eu já fiz aqui, então eu vou virar pra cá. Aí, eu vou precisar apagar aqui agora, ó. Vou apagar aqui, ó. Porque ali eu quero deixar ali, vou precisar. Vou precisar desse pedaço aqui. Ali, desmoldante. Yara, é super necessário. Se você usar a forma que eu já mostrei pra vocês, que inclusive no feed tem montagem dela, é necessário. Vai por mim. Você tem que passar, eu já fiz isso nessa forma, passar margarina, óleo, com pincel quadradinho por quadradinho, não adiantou nada. Você comprou um negócio pra ser rápido, você tá arrumando serviço pra você. Então, o desmoldante é maravilhoso, ele é muito rápido, é um spray, você... Pronto, sprayou ali, a sua forma tá untada, tá? Então aqui, ó, o spray desmoldante, eu pago em um vidro de spray, vou colocar aqui desmoldante. Eu pago no desmoldante R$25,90. Isso foi a última vez que eu paguei, tá? Eu não sei quanto que tá agora, porque dura muito tempo, muito tempo. E olha que eu não uso só pra fazer pão de mel, eu acabo usando as coisas de casa também. Tá, então, ó, R$25,90 uma unidade do desmoldante, que é uma latona grande assim. Ele dá mais ou menos umas 40 espreadas. Então assim, e olha que eu dou uma espreada caprichada na forma de pão de mel. Ele dá mais ou menos umas 40. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 25... dá pra fazer 40 vezes com essa lata aqui. Os R$25,90 e vou dividir por 40. Isso vai me dar... vai ser 64 centavos de desmontante, tá? 64 centavos. Então, assim, é preciso esse cálculo aqui? Não. Esse cálculo não é preciso, mas ele é importante. Por quê? Porque eu tenho uma noçãozinha ali. Poxa, eu tô gastando esse desmoldante. Não dá pra esse negócio sair do meu bolso. Então eu coloquei ali um valorzinho, entendeu? Então... fica esperto com isso aí. A coisa que eu acho mais difícil de calcular quando você trabalha em casa é material de limpeza. Então, assim, esponja, detergente, água, isso eu acho difícil. E energia. Eu acho muito difícil de calcular isso. Porque isso oscila muito de uma casa pra outra. A não ser que você tenha uma produção grande, né? Sei lá, você pagava R$100 de energia, agora você tá pagando 150 depois que você começou a produzir. Opa, pera lá. Então, a produção tá tão grande que tá consumindo muita energia em casa. Mas no dia a dia... se sua produção não é muito grande, é uma produção mais caseirinha mesmo, eu meio que deixo pra lá, porque não é muito difícil conseguir esse cálculo, tá? Então aqui, os adesivos. Eu tenho os meus adesivos personalizados, né? Aí esse valor que eu tô colocando aqui é o valor do meu adesivo, o que a menina imprime pra mim e me entrega. Ah, Yara, mas eu preciso mandar fazer uma logo, uma arte. Aí isso aí é outra coisa. E aí, isso daí entra na melhoria da sua empresa, tá? No caso, a melhoria da minha empresa, que eu não paguei nada disso, porque meu marido é designer, ele fez tudo pra mim, não me cobrou. Mas, se eu fosse mandar fazer fora, isso entra como um custo da empresa. Então, também fica esperto com isso daí. Então, aqui, os adesivos, eu compro uma folha com 15 unidades. E eu vou te dizer, com a linha que eu pego, é mais em conta do que na gráfica. Porque às vezes a gente fica com essa coisa na cabeça. Ah, eu vou fazer uma gráfica, que é melhor. A gráfica te entrega no volume muito maior.
Muito maior. Apesar de que se eu chegar pra Ani e falar assim, quero 100 folhas, ela faz as 100 folhas, né? Porque é a máquina que faz pra ela. Mas na gráfica tava ficando mais caro do que com ela. Então tem que ver isso também. Às vezes uma pessoa que faz esses materiais de silhuete, essas coisas assim de papelaria, tem um preço muito melhor do que gráfica. Eu pego uma folha com 15 adesivos, tá? Então são 15 unidades de adesivo. Ela me cobra R$3 na folha. Então, é R$3. É 3 dividido por 15. Eu gasto 2 centavos por adesivo, tá? É estritamente necessário? Eu acho que é, porque assim, é a minha marca, tem meu contato ali, né, pra pessoa que for comprar, e tem data de validade. Gente, eu acho isso importantíssimo, principalmente se você resolver revender, tá? Então tem que ter a data, não precisa ter a data de fabricação, por exemplo, meus pães de mel valem 15 dias. Lá nele tá lá. Então assim, a pessoa fizer a conta, ela vai voltar. Porque senão também fica muita informação. O meu adesivo antigo era assim, muita informação. Esse novo não, eu coloquei assim, válido até... Então ele tem a data dele de validade, tá? O gás. Aí o gás, eu vou explicar pra vocês aqui como é que a gente fez. O gás eu uso pra assar o pão de mel. Então assim, e se eu for fazer um recheio de brigadeiro, de beijinho, de amendoim, é no fogão. Então tem isso a mais. Mas aqui, como é doce de leite e o único momento que eu vou usar o forno é pra assar, o que eu fiz? Um aplicativo não, um site, isso foi meu esposo que descobriu, um site que você consegue calcular mais ou menos a temperatura do forno e o tempo que se assa. Isso é preciso? Obviamente que não, porque vai variar de forno para forno, se o seu forno é muito potente, se o seu forno não é, né? Então assim, isso aqui foi pra assar os pães de mel 40 minutos a 180 graus. Aí a gente chegou nesse valor aqui. Aqueles sites que você coloca tudo lá, que ele te dá um valor. Se você procurar no Google, você acha. Então, pra assar... Ai, deixa eu separar, que senão eu vou me confundir. O gás, pra eu poder assar os pães de mel 40 minutos a 180 graus, R$1,77. Tá? Esse aqui é o valor. Aí tem o papel manteiga. A gente não usa muito papel manteiga, muitão, porque não tem que deixar os bichinhos debruçados lá no papel manteiga. Só usa para o tempo dele secar, dele cristalizar o fundo, tá? Então você pode reutilizar esse papel manteiga. Não precisa tirar uma tira gigantesca de papel manteiga. Você pode tirar um tanto, conforme os primeiros já vão cristalizando, você já vai embalando aqueles primeiros ou tirando ali, você vai fazendo. Então você usa uma quantidade menor de papel manteiga também. Então eu vou colocar aqui, ó, papel manteiga. Gente, acho que deu certo. Papel manteiga. Eu fiz o cálculo meu Deus. Pelo papel manteiga que eu compro, a quantidade que eu uso, mais ou menos uns R$2, tá? E o papel manteiga ele tem outra vantagem também. Dependendo da qualidade que você compra, porque tem isso, tem uns que eles são encerados, eles são um pouquinho mais caros, mas vale a pena por quê? Porque você coloca o pão de mel desse lado encerado. E aí não fica aquelas marcas de pão de mel, aqueles resquícios de chocolate. Você consegue se guardar bem guardadinho no saquinho direitinho, você consegue utilizar esse papel manteiga mais vezes. Tá. Então aqui já foi tudo. Foi ingrediente, foi embalagem, foi adesivo, foi gás, desmoldante. E aí eu ganho quanto nisso tudo? Aí isso vai depender da sua hora, o valor da sua hora. Hoje em dia, o valor da minha hora está custando R$45. Então assim, a cada uma hora que eu trabalho, R$45 precisa vir pro meu bolso. Quanto que você vai calcular sua hora? Eu não sei. Eu não consigo te dizer, porque eu não sei a sua experiência, a agilidade que você tem, o material que você tem, se você tem feeling para as coisas, tipo assim, eu preciso resolver isso aqui agora, eu vou resolver rápido, eu vou enrolar ou eu não vou fazer. Então, isso tudo faz diferença na hora de você cobrar a sua hora, né? Então, hoje em dia, minha hora custa R$45. E eu vou te dizer que a minha hora está barata, porque eu não quero encarecer o pão de mel, tá? Então, assim, eu acredito não, a minha hora vale muito mais do que isso. Mas eu não quero cobrar mais
pra não encarecer o pão de mel. Porque acaba que a mão de obra encarece o pão de mel. Você pode cobrar R$1.000 a sua hora? É óbvio que você pode fazer o que você quiser. Vai ter alguém que pague R$1.000 na sua hora? Porque daí seu pão de mel vai lá pra cima o preço. Entende? Então assim, a gente tem que ter proporção das coisas. Vou olhar aqui os comentários. Beber um chá. Então, ó, vamos lá. Gente, eu vou apagar aqui. Meu Deus. Não, toda live eu tenho alguma coisa, né? Senhor. Derruba alguma coisa. Ao vivo é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo. Então aqui, ó, a minha hora. A minha hora hoje custa R$45. Com toda essa metodologia que eu desenvolvi, o jeito que eu faço pão de mel, a ordem das coisas, eu tô sempre falando, budejando na cabeça de vocês nos stories com isso. Do jeito que tudo que eu faço aqui, eu gasto 2h30 pra fazer pão de mel. Então, esse aqui é o tempo que eu gasto pra fazer pão de mel. Se eu pego os 45 e multiplico por 2,5, porque, né, é 2,5. Então, 2,5, ó, multipliquei aqui, ó. Vai ser igual R$112,50. Esse aqui é o valor da minha hora para produzir 72 pães de mel. Aí, eu peguei aqui, eu fiz aqui na folha e eu trouxe pronto pra vocês. Eu peguei tudo aquilo que eu escrevi aqui e somei. Tudo, inclusive minha hora. Peguei tudinho e somei. Deu o custo pra fazer esses pães de mel com tudo isso, deu R$225,95. Deu 945. Vou colocar 95, tá? Eu peguei esse valor. E aí agora eu pego esse valor e divido por 72. E por que 72? Porque é a quantidade de pão de mel que eu tô produzindo. A unidade do meu pão de mel, R$3,14. Isso aqui é o que custa, incluindo a minha hora pra produzir. Cada pão de mel meu, o custo dele é esse daqui. Então assim, eu falei pra vocês que abrir a caixa preta hoje, eu vou abrir. Custa isso daqui. Eu vendo o meu pão de mel hoje a R$7. Esse custo aqui, lembrando, é pro pão de mel de doce de leite. O pão de mel de brigadeiro, de coco, cada um vai ter um valor. Mas eu vou falar pra vocês, varia tão pouquinho, mas tão pouquinho, coisas assim de 10, 20 centavos no máximo, que eu sinceramente não acho que vale a pena você cobrar um valor diferente do outro. Porque um compensa o outro, entende? Então não vale a pena você pegar e falar assim, então, já que o brigadeiro é mais caro, eu vou cobrar R$7,50 no brigadeiro. Porque o valor é muito irrisório. Então, se quem te pediu doce de leite, vai estar pagando o mesmo valor que pediu brigadeiro. Então, o preço compensa o outro, tá? É a sugestão. Então, assim, eu pego esse valor aqui. O interessante é você fazer o quê? É você dobrar ele, né? Então, aqui dentro tá o custo do meu material e a minha mão de obra. Se eu dobrar, o que vier de excedente, né, que é o vezes 2, é meu capital de giro. É o dinheiro que vai entrar na empresa, que daí eu vou juntar e eu vou comprar a forma, eu vou comprar as formas de acetato, eu vou comprar a seladora, eu vou investir em outras coisas que eu tô precisando. Eu quero divulgar meus pães de mel, meu celular tá ruim. Aí eu vou, compro um celular melhor pra poder tirar as fotos e divulgar o pão de mel. Vocês conseguem entender? Ó, então esse valor aqui, os R$3,14. Gente, só ficou ruim isso aqui, hein? Vezes 2 vai dar R$6,28. Pelo amor, quem que vende um trem a R$6,28? Só mercado mesmo, para não dar nossos 2 centavos de troco. Porque se a gente der R$6,30, ele não tem 2 centavos para devolver o troco. E aí ele fica com dos 2 centavos. O que eu fiz? R$7. Aí, então assim, você ainda tem uma margenzinha aqui, entende? Então
Então, assim, 6,28. Ah, ainda tem uma margenzinha aqui. Aí você vê aquele cliente muito chorão. Ah, me dá um desconto. Mas desconto, você consegue dar um descontinho assim sem perder demais, entende? Porque você já tá cobrando um tiquinho a mais. Porque, gente, esse número aqui quebrado ninguém merece, tá? Não façam isso. Porque você não vai ter troco pra dar pro cliente. E aí, o que eu quero explicar pra vocês. Então, assim, desses 3,14 aqui, 1,56, e esse valor não saiu da minha cabeça, é só você fazer a conta. Você pegar o valor da hora e dividir por 72, vai dar isso aqui. 1,56, tá precisando de 7. É meu. É meu salário. Aí, Yara, vendi os 72 pães de mel. Quanto que eu pego pra mim? 112,50 é seu. E aí foi aquilo que eu falei na última live. Se pague. Pegue o dinheiro pra você. Ah, é seu salário. Ah, eu quero comprar brincos, eu quero comprar pulseiras, eu quero comprar roupa pros meus filhos. O dinheiro é seu. O que você não pode fazer é pegar esses R$7 aqui, ó, e ó, gastar. Não pode, tá? Por quê? Porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. O único dinheiro que é seu é R$1,56 por cada pão de mel que você vender. Então você tem que se pegar pra vender muito pão de mel, pra você poder multiplicar isso aqui por 1.000 e você ter muito dinheiro, tá? Gente, é basicamente isso, tá? Eu acho que ficou bem explicado. Se não ficou, eu vou olhar as perguntas de vocês agora. Me digam aí se ficou bem explicado, se não ficou. E eu tô aqui porque eu tô aqui no computador. Eu acredito que tenha ficado bem explicadinho o jeito que eu faço. A live vai ficar salva. Então vocês podem vir olhar. Ah, tem uma outra coisinha, tá ali anotado, que eu queria conversar com vocês. Essa técnica que eu desenvolvi, o método, ele é bom por quê? Porque você otimiza processos, sabe? Hoje mesmo eu recebi uma encomenda de última hora, que eu consegui entregar agora no final da tarde. Então é o cliente que pediu, chegou e falou assim, mas já? Por quê? Porque eu já tinha os processos otimizados. Eu já tinha tudo pré-pronto. Eu já tinha tudo do jeito certo, entende? Então assim, eu consegui atender. Eu consegui atender ele. Por exemplo, era 10 pães de mel. Você pensa, 10 pães de mel é pouco, eu vou ter que ir lavar a louça, não sei o quê. Se você tem tudo pronto, você consegue atender o cliente que te quer um pão de mel. Eu tô com vontade de um pão de mel hoje. Você consegue atender o cliente que pede um pão de mel. E, Yara, qual é a vantagem de atender o cliente que pede um pão de mel? Porque esse cliente, o dia que ele precisar, ele vai falar assim, meu Deus, eu vou lá na Yara, porque a Yara me atende de última hora. E aí, no dia que ele quiser de última hora, ele vai querer, assim, 100, ele vai querer 200, entendeu? E eu vou conseguir atendê-lo de última hora. Então, o otimizar o processo, o saber fazer as coisas e o como fazer as coisas faz toda a diferença, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, falei aqui de desconto, né? Que tem sempre um povo que adora um desconto, nunca vi. Gente, o que eu falo de desconto? Eu prefiro dar um brinde do que dar o desconto. Eu prefiro, assim, a não ser que seja assim, uma pessoa que vai revender o meu produto, é outra história. Porque daí eu preciso baixar o preço pra essa pessoa ter uma margem de lucro dela também. É outra coisa, é outra conversa. Mas, aquele cliente que a festa e tal, e quer firulas, mas não quer pagar. É melhor que se você já é uma confeiteira, que você sabe fazer outras coisas, você dá um outro brinde de uma outra coisa do que o desconto. Por que acontece? A pessoa do desconto, ela é bem assim, você deu desconto uma vez, ela vai querer sempre. Aí, o dia que você não puder ou não quiser mais dar o desconto, ela não compra de você, ela compra do outro. E o outro tá vendendo mais caro que você. Tá? Então assim, a pessoa que pede desconto, além de pedir desconto, ela ainda é ingrata. Então fiquem espertos com esse tipo de coisa. Mas eu quero tanto vender. Gente, para com esse negócio de ficar matando cachorro a grito. E toda vez que eu falo essas coisas pra vocês aqui, é por experiência própria. Porque eu já passei muito por isso. Eu quero vender. Eu viro noite fazendo. Eu te pago depois. Não caiam nessa, tá? O que eu tô falando pra vocês aqui é pra que vocês não caiam nessa. Não, no pagamento eu te pago. No pagamento, já foi-se, minha filha. Teve uma amiga, ela que me ensinou boa parte do que eu sei de bolo, assim, de confeitaria e tudo mais. Eu trabalhei com ela um tempo. E o pai dela chegava lá, no dia que eu tava ajudando ela lá, o pai dela chegava e falava uma coisa impressionante. Ele falava assim, gente, a frase não é muito bonita não, mas eu vou falar aqui só pra vocês entenderem. Comida cagada, comida esquecida.
tudo que você vender que é pra pessoa comer, você recebe antes. Você não deixa pra receber depois. Porque depois a pessoa já comeu. A pessoa já fez, a pessoa já deu pros outros, se for uma lembrancinha, acabou. Não, aí você vai cobrar, você só vai ser chato no pé da pessoa. Aí ela não vai comprar mais com você, vai comprar com outro, vai dar um golpe outro, enfim. Então, fiquem muito espertos com esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que eu ia falar assim, não tenha medo de colocar preço no seu trabalho, tá? Não tenho medo. Ai, Yara, mas assim, eu queria que fosse mais barato pra poder eu vender mais. Nem sempre o mais barato vende mais. O melhor vende mais. E as pessoas aos poucos vão conhecendo o seu trabalho, vão vendo o seu trabalho, vão... Ó, a primeira entrega que eu fiz, interestadual, foi de uma seguidora aqui do Instagram. Ela viu um vídeo que eu postei. Ela nunca tinha provado. Mas ela viu um vídeo que eu postei. E ela falou assim, meu Deus, Yara, que doce bonito. Você envia pra mim? Eu enviei lá pra São Paulo. Por Sedex. Então, assim, ela nunca tinha provado. Mas o vídeo foi tão bem feito, foi tão bom, que ela foi lá e comprou o pão de mel. Agora eu mandei outra leva pra Brasília de pão de mel. Então, nem sempre essa coisa de eu vou cobrar mais barato pra vender mais. Nem sempre quem vende mais barato vende mais, tá? Então, foque na qualidade, foque no seu trabalho, na qualidade, no que você tá entregando. Porque, assim, a gente que trabalha com confeitaria... Agora eu tô só no falatório sem fim, tá? Mas a gente que trabalha com confeitaria, o custo das coisas são muito altos pra gente. Quando eu indiquei a forma que eu uso nos stories, uma seguidora falou assim, Yara do céu, a forma custa R$300. Eu falei, olha, na época que eu comprei não custava isso tudo. Mas agora as coisas tudo subiu o preço. Mas eu ainda falei pra ela, se você for trabalhar com pão de mel, vale muito a pena você comprar a forma. Mesmo ela custando R$300. Por quê? Porque o tempo que ela vai economizar na sua vida, na sua produção, faz toda a diferença. Vale os R$300. Vocês conseguem entender? É o valor que aquilo dá no seu tempo, na sua vida, no seu trabalho. Então, as lojas de confeitaria, eles não têm medo de cobrar um valor caro na forma de acetato, no garfinho, o que você for usar. Eles não têm dó de cobrar. Então, também não tenha dó de cobrar do seu cliente. Lembrando, se você usa o chocolate marca X, você vai cobrar proporcional a isso. Não queira cobrar YZ se você não vende aquilo, tá? Então, o povo tem uma mania da tal da Nutella. É uma delícia. Mas você vai usar Nutella no seu pão de mel, você vai usar creme de avelã Xing Ling. Se você vai usar creme de avelã Xing Ling, cobre proporcional e avise o seu cliente. Olha, é creme de avelã, não é Nutella. Porque às vezes a gente usa a marca pra poder puxar o cliente. Só que o que acontece? Aí o cliente, na hora que ele morre, ele fala, não é Nutella isso aqui. Pronto. Provavelmente ele nem vai reclamar pra você, mas esse cliente também não volta mais. Eu sou uma cliente que não volta mais. Se eu compro um negócio de alguém, a pessoa me falou que era aquilo ali e não é aquilo lá. Então, fiquem espertos com isso aí. Com a produção de vocês. Tô olhando ali pra ver se eu... outra coisa. Comece com o que tem. Poxa, mas eu não tenho a forma. Mas eu tenho certeza que você tem um tabuleiro aí que você faz bolo, que você faz coisa na sua casa. Yara, mas eu não tenho o cortador. Mas você tem uma régua, você pode medir os pão. Gente, eu passei anos medindo pão de mel na régua. Depois meu tio fez umas reguinhas de madeira já com tamanho. Entende? Você precisa começar. Não dá pra você esperar e quando eu tiver tudo eu vou fazer. Sabe quando você vai fazer? Nada. Nunca. Porque você não vai se empenhar pra ter tudo. Então, passei muito tempo amarrando pão de mel no fitilho e puxando lá assim pra poder ficar bonito. Passei muito tempo escrevendo pão de mel adesivo na mão pra poder entregar pro cliente tudo direitinho do jeito que tinha que ser. Então, batendo massa de pão de mel na mão. Hoje em dia, eu vou ser bem sincera, às vezes é tão prático bater a massa do pão de mel na mão que eu bato ela na mão. Liga a batedeira pra não sujar a batedeira. Mas na época que eu fazia muito, às vezes dava errado a mão. Yara, mas eu não tenho micro-ondas pra derreter o chocolate. Mas tu não tem um fogão aí na sua casa? Põe essa vasilha aí aprende lá a derreter em banho-maria enquanto você não pode comprar um micro-ondas. Gente, a gente precisa parar de desculpa pra vida. Vocês sabem pro meio que eu tô de cá pra poder, descer os cotes 6 aí. A chinela canta aqui, viu? Eu não dou moleza, não. Deixa eu ver.
Já vai vir outra pra Brasília, ó. O povo tá querendo pão de mel. Gente, é isso. Por hoje é só. Quinta-feira que vem a gente tem live de novo. Não sei o tema da próxima semana, que vai vindo sim. Eu vou ver no que é necessário. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha esclarecido o que é trabalhar em casa. Essa questão dos valores, de você saber o que tá fazendo, pra você não cair no conto do vigário e não conseguir se pagar e cobrar errado. Enfim. Eu espero... E isso aqui serve pra qualquer coisa que você fizer. Ai, Yara, eu não faço pão de mel, mas eu faço pipoca gourmet, eu faço bolo, eu faço brownie, eu faço bem casado. Eu sei lá o que você faz. É isso aqui, tá? Não cai nessa conversa do multiplica por 3 e divide pela quantidade, porque vai dar errado. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, a gente vai conversando aí pelos stories, a gente vai se falando. Até semana que vem.